Voltamos com o seu Balanço Geral e hoje Dia Mundial de Conscientização do Autismo, sabia? Um dia que foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007, é comemorado no dia 2 de abril. É uma data importante, pois muitas pessoas não compreendem o que é, de fato, o transtorno do espectro autista, sendo fundamental, então, a propagação de informação de qualidade para esclarecimento voltado para a população. É necessário cada vez mais políticas públicas de inclusão, principalmente nas escolas, no tocante aos direitos que existem em lei, mas muitas vezes não funcionam na prática. Entender melhor esse transtorno é a chave para o fim do preconceito e da discriminação. Olha, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Micaele Tavares de Jesus, que vai tirar todas as dúvidas de vocês, telespectadores, sobre o autismo. A gente agradece a presença, a participação da psicóloga Micaele aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela presença nesta Sexta-feira da Paixão. Vamos agora com as dúvidas já da população que participa com a gente pelo WhatsApp do Balanço Geral. Camila Santos, ligada com a gente no Cidade Nova, na zona norte da nossa capital. Ela pergunta assim, por que uma criança que tem autismo geralmente apresenta dificuldade na fala? Então, Camila, veja só, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E dentro desse transtorno, apresenta-se características de dificuldades na comunicação, na interação social e também alguns comportamentos repetitivos e evitativos também. Vamos a mais participações, então, para você que está acompanhando o Balanço Geral. Marcos Oliveira, ligado com a gente no bairro Santos Dumont, na zona norte da nossa capital. Ele pergunta, é verdade que quem tem autismo sente dificuldade de olhar nos olhos da pessoa com quem está falando? Por que isso acontece? Como o autismo, nós sabemos que hoje é plural, existem variedades, né? E cada um com a sua especificidade. Então, o que acontece? Essa dificuldade que muitas vezes a gente percebe, a criança ela não olha nos meus olhos, é uma dificuldade de interação social. Muitas vezes ela não olha nos seus olhos, mas ela está super atenta, observando tudo o que está acontecendo. Não diretamente ao olhar para o outro, mas se perceber no mundo. Né? E aí, justamente, é uma das dificuldades da criança, que é essa questão da interação social. Nem toda criança tem esse comportamento de evitar olhar nos olhos. Isso depende do grau do autismo e como se avalia o grau do autismo? Isso. Hoje, o Manual de Transtornos Diagnósticos, ele traz o autismo com 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3, e cada um vai depender de uma avaliação. Pode ser uma avaliação médica, que realmente hoje, para fins judiciais, é o médico que dá o diagnóstico de autismo, mas é feito em conjunto com toda uma equipe multidisciplinar, onde acontecem relatórios psicológicos, fonoaudiológicos, de terapia ocupacional também. Então, o diagnóstico do autismo é feito com o médico de alguma especialidade específica? Neuropediatra, psiquiatra infantil. Então, é o neuropediatra e o psiquiatra infantil quem vai dar o diagnóstico de avaliação da sua criança. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bruna Marques, ligada com a gente no bairro Industrial, ela pergunta assim, é verdade que alguns autistas apresentam uma disfunção que é a repetição de palavras soltas? Isso, justamente entra na questão do comportamento repetitivo, né? Muitos deles têm alguns sons repetitivos, palavras que eles repetem com mais frequência. E isso é interessante avaliar esse padrão de comportamento, o que é que reforça, como que ele quer se comunicar com esse padrão de repetição. Em relação ao diagnóstico, existe uma idade específica? A partir de qual idade é possível ter um diagnóstico do autismo? O diagnóstico de autismo, hoje, nós não falamos em uma idade específica, mas a gente fala sobre o estímulo. Desde quando existe uma observação, observa-se uma criança de 2 anos que demorou a falar, ou que não fala, ou que não balbuciou, ou que tem um repertório de comunicação e interação diferente, prefere brincar sozinho, sentar na interação social com os outros, a gente sempre pede para levar profissionais da área de saúde, né, para uma avaliação
e também uma avaliação médica, para poder observar se aquele comportamento ele precisa ser estimulado. Às vezes um diagnóstico para fechar, às vezes vai próximo dos 6 anos de idade, mas com 2 anos a gente já pode ter suspeitas de um quadro de autismo, e para que possa realmente fechar um diagnóstico, é importante que os profissionais da área de saúde já estejam juntos no estímulo para aqueles comportamentos que a gente deseja que a criança com autismo, né, possa estar desenvolvendo. Inclusive, quando a gente fala de crianças autistas, descobrir um diagnóstico, a gente também pode falar sobre a questão do diagnóstico tardio, que é quando a gente tem adultos que muitas vezes não sabem que são autistas, por ser um transtorno, né, muito recente, no sentido de ele não está direcionado só para as crianças, mas nós temos adolescentes autistas, adultos descobrindo na vida adulta o autismo. Isso. Mais participações aqui com a gente no telão do Balanço Geral. Amanda Fonseca ligada com a gente lá no município de Barra dos Coqueiros. Alô, população de Barra dos Coqueiros, ligadinho com a gente neste feriado. O autista sempre vai apresentar uma apatia social, ou seja, dificuldade para interagir socialmente? Muitas vezes esse autista, ele pode até estar inserido, mas muitas vezes ele não sabe permanecer no grupo, permanecer durante uma comunicação que tem início, meio e fim. Então, alguns podem estar pertencendo ao grupo, mas podem não se sentir pertencente ao grupo. Então, eles podem não ter a habilidade para demonstrar uma sugestão, para demonstrar que, por exemplo, poderia ser mudada uma brincadeira. Então, essa questão da interação social é um fator também que é super importante a gente observar na comunicação de crianças que podem ter até um possível diagnóstico de autismo. Autismo tem cura? Essa é uma pergunta que chega frequentemente aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Sim, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que a criança ela já nasce em seu desenvolvimento com características para se incluir naquele transtorno. Então, a cura dele vai ser o quê? Todo o estímulo e o trabalho com toda a equipe. Então, a cura exatamente, quando a gente fala assim, cura no sentido de toma um remédio e passa, ela não tem, mas existe a melhora, o bem-estar do paciente, e torna ele um paciente mais independente, um paciente que muitas vezes já consegue lidar na sua escola, na sua família. Ou seja, junto com a equipe multidisciplinar e a orientação para os pais também, poder tornar, né, essa criança, esse adolescente e esse adulto de uma forma que ele venha ter o bem-estar dele no dia a dia dele e também atingir uma independência. Ok. Uma última pergunta agora aqui no Fala Doutor, hoje sobre autismo. Paula Souza ligada com a gente no bairro Siqueira Campos. Como estimular as expressões de sentimentos de uma pessoa com autismo? Geralmente existe um trabalho feito com uma equipe multidisciplinar, né? Isso. Nós trabalhamos as emoções no autista fazendo o meio da psicoeducação. Cada emoção, vamos buscar saber como ele sente aquela emoção, como ele sente a raiva, como ele sente a tristeza. Como a gente fala, hoje o autismo é plural, mas existe uma individualidade em cada um. Nenhum autista é igual. Mesmo, muitas vezes, existe até uma dificuldade de percorrer até os níveis de autismo, porque às vezes ele tem uma interação social muito mais difícil, mas ele tem uma comunicação mais assertiva. Então, realmente precisa-se de uma avaliação dessa equipe multidisciplinar para poder estar diante do quadro da criança ou do adolescente. Ok, ou do queremos adulto. agradecer a psicóloga Micaele Tavares aqui com a gente, participando do Fala Doutor e levando esclarecimentos para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. E a gente fala agora sobre uma modalidade praticada em várias universidades para ajudar estudantes a ingressar no ensino superior em instituições públicas de seus estados. É o bônus regional do Enem. Já ouviu falar? Ele existe, mas infelizmente estudantes sergipanos não têm acesso a esse critério para facilitar a entrada na Universidade Federal de Sergipe. Uma decisão judicial impede essa prática. Vamos entender melhor esse contexto aí na tela do Balanço Geral. O ingresso em uma universidade pública é o sonho de muitos estudantes e também da família deles. A escolha do curso pode acompanhá-los desde a infância ou acontece durante o ensino médio. Esse grupo pretende cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe e há anos disputa uma vaga no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Ingrid já vai para o 4º ano de pura dedicação aos estudos. 4 anos abdicando de tudo, deixando de ir para festa, deixando de ir para um monte de coisa, para estudar, para lutar pelo meu sonho. No último exame, ela passou bem perto e estaria na lista de aprovados se pudesse contar com o bônus regional. Dá um desespero, sabe? Você vê que está tão perto e se tivesse esse bônus, você estava folgada, você conseguiria passar. O bônus regional ou critério geográfico é uma modalidade praticada em algumas universidades, com a finalidade de oferecer um acréscimo na nota do Enem aos estudantes residentes e que fizeram o ensino médio em escolas do estado. Essa prática faz parte das políticas afirmativas e tem como objetivo garantir que haja uma prevalência ou pelo menos uma quantidade mínima de estudantes locais nos cursos oferecidos. O caso ganhou repercussão em Sergipe depois que o pai da estudante divulgou um vídeo nas redes sociais chamando a atenção para o assunto. Inconformado com mais um ano que, segundo ele, foi perdido para a filha, ele cobra uma resposta e questiona por que em outros estados o bônus é permitido e em Sergipe não. Estou fazendo esse vídeo aqui para externar a minha indignação com o fato que vem ocorrendo na disputa do Enem. E eu vou começar esse vídeo fazendo 2 perguntas. A primeira é: até quando os estudantes de Sergipe vão ficar desprotegidos? Na disputa do Enem foi criada agora uma modalidade de bônus. E como é que funciona o bônus? E para quê? O bônus, ele funciona para melhorar a nota do aluno na disputa, no pleito. E para que foi criado esse bônus? Para proteção dos estudantes em seus estados. No Nordeste, só Sergipe não tem esse bônus. De acordo com o SISU, Sistema de Seleção Unificada, entre as instituições que aplicam uma bonificação de 3% a 20% por critério geográfico estão a UFP, a Universidade Federal de Pernambuco, a UFAL, em Alagoas, a UFRN, no Rio Grande do Norte, a UFPB, na Paraíba, a UFMA, no Maranhão, a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, a UFAC, a Universidade do Acre, a UFR, no Mato Grosso e a Unifap, no Amapá. Em alguns casos, como na Bahia, por exemplo, onde o curso de medicina é oferecido em 10 instituições públicas, não há bônus. Mas, ao invés disso, existe uma reserva de vagas para estudantes locais ou que moram num raio de 150 quilômetros da sede, como ocorre na UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Sem o bônus, os estudantes alegam que estão em desvantagem quando tentam disputar uma vaga em outro estado que ofereça a bonificação. É uma falha grave. Os estudantes estão sendo lesados, sim. As pessoas do estado de Sergipe estão se sentindo cada vez mais desamparadas. Há uma falta de confiança mesmo ao ver que a justiça não está amparando e a universidade não tem a bonificação. A desvantagem dos estudantes sergipanos é ainda maior, se levar em consideração que o estado de Sergipe possui apenas uma universidade pública. E a gente se sente muito prejudicado devido a essa falta de bonificação que nos outros estados tem e aqui não. Por exemplo, esse ano aqui no campus de São Cristóvão, para medicina, apenas 48% das vagas foram preenchidas por estudantes do próprio estado. E a gente se sente prejudicado porque nos outros estados o governo usa a justificativa de que quer proteger a mão de obra local. Então eles dão essa porcentagem, né, para os alunos estudarem, cursarem nas universidades públicas de lá e continuar depois assim que tiver concluído o curso nessa região, no próprio estado. A gente está tendo uma concorrência desleal, né? É injusto, porque a gente está disputando com o resto do Brasil. Nos outros estados do Nordeste, eles têm uma bonificação a mais para as pessoas que concorrem, que são do estado e que vão concorrer lá. A gente que é de fora do estado, a gente não consegue concorrer com eles, porque fica na universidade pública, seja federal ou seja estadual, as pessoas que moraram e que cursaram o ensino médio lá. O estado de Sergipe é o menor estado da federação. E aí, a gente só tem uma universidade pública, que é a UFES. Procuramos a Universidade Federal de Sergipe. De acordo com o pró-reitor de graduação, a instituição foi uma das primeiras do país a oferecer a bonificação em 2015. Mas em 2019, quando tentou ampliar o incentivo, acabou esbarrando na justiça. O que ocorreu foi que no ano de 2020,
por uma medida judicial, nós somos proibidos de aplicar esse bônus, sob pena de pagarmos, inclusive, multa. E com essa proibição, nós tivemos que parar de aplicar tanto no campus Lagarto quanto no campus do Sertão. A ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União em Sergipe considera que, ao aplicar o bônus, a UFES estaria cometendo uma injustiça com estudantes de outros estados. A medida penalizaria também estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, simplesmente pelo fato deles não residirem em Sergipe. Ainda de acordo com a DPU, a aplicação do critério geográfico é inconstitucional. A Defensoria Pública ela foi provocada por uma pessoa que se sentiu prejudicada pela aplicação do critério exclusivamente geográfico. No caso, seria uma pessoa deficiente que se julgou prejudicada pelo deferimento de um bônus com critério exclusivamente geográfico, porque, inclusive, essa pessoa, apesar de residir em Sergipe, ela não tinha feito o ensino médio aqui. O chefe da DPU em Sergipe também diz que até agora todas as decisões da Justiça Federal foram favoráveis ao pleito, mas que ainda cabe recurso. Disse ainda que a decisão não se estende aos demais estados, já que a ação é apenas contra a UFES. A ação ela foi proposta aqui contra a Universidade Federal de Sergipe, que é a atribuição da Defensoria Pública da União em Sergipe. Em outros estados, a gente tem notícias que normas similares também já foram derrubadas, mas é verdade que hoje ainda existe uma discrepância de situação a variar de estado para estado. Em sua defesa, a UFES destacou que o bônus é previsto pelo MEC e varia de acordo com as políticas e ações afirmativas, que podem ser adotadas por instituições públicas de ensino superior. As universidades têm autonomia para aplicar o bônus. No próprio sistema do SISU, há um questionamento se aquela universidade quer aplicar ou não o bônus. E é bom lembrar também que o SISU, que é o nosso exame mais conhecido, ele é uma das opções. Então, no caso do campus do Sertão, por exemplo, durante anos nós aplicamos o bônus fazendo um vestibular próprio. Isso seria possível, isso é possível de ser feito. O MEC não faz nenhuma oposição à aplicação do bônus. Ainda de acordo com a universidade, diferente do que diz a DPU, a medida não exclui estudantes de escolas públicas, mesmo que sejam de outros estados, já que pela lei de cotas criada em 2012, as instituições precisam reservar 50% das vagas para esse público. E o bônus regional é aplicado somente nas vagas de ampla concorrência. Tendo esse bônus, os nossos alunos, nós temos a chance de fixar alunos sergipanos que não precisariam, sendo aprovados na UFES, se deslocar para outros estados e, consequentemente, acarretar, para suas famílias um custo a mais, na moradia desses alunos, no deslocamento desses alunos. O bônus ele é pensado como uma iniciativa para que a região em que aquele campus está instalado, ela se desenvolva. Para a DPU, a solução seria a criação de uma lei que garanta a aplicação do bônus. Nesse sentido, já tramita na Câmara Federal um projeto de lei de autoria do deputado Camilo Capiberibe, do Amapá, que prevê o bônus regional para ingresso em universidades federais. Também em favor do bônus, existe um movimento entre reitores para normatizar de forma legal a medida. Internamente, os pró-reitores de graduação das universidades federais começaram um debate, e o mesmo tem ocorrido entre os reitores, para se considerar a possibilidade de haver uma uniformização no uso do bônus, e isso daria uma segurança jurídica maior. Aos estudantes sergipanos, resta esperar e torcer para que no próximo Enem o resultado seja diferente. Então a gente se sente enclausurado, porque a gente não consegue sair, mas eles conseguem entrar. O estado de Sergipe tem uma educação que não está igual, então falta equidade. Agora eu quero falar com você que tem um veículo, mas vive aí contando com a sorte. E aí você vive no perigo, de a qualquer momento passar por algum transtorno, por um acidente, um imprevisto. E aí, sentir no bolso porque você ainda não tem um seguro veicular. Então, quer ter a tranquilidade, dirigir tranquilo, sabendo que
por mais que algo aconteça, você não vai ter prejuízo, é só investir na Sigatrake, né? Bom isso dia. Aí, bom dia também, bom dia telespectadores que estão aqui nos assistindo, é isso aí também, sexta-feira, né, da Paixão agora, né? Então, pessoas que estão viajando, aproveitem, não deixe, quem não tem nenhum tipo de seguro e proteção veicular, não deixe de fazer sua proteção veicular pela Sigatrake, né? Aproveitando a coberturação de roubo, furto, incêndio, danos a terceiros e muito mais. E nós estamos agora com promoção, né? Agora, né? Olha aí, hora da promoção. Todo mundo em casa, quando fala em promoção, Evanilson, todo mundo se liga. Então, muitos fãs, né, de Clecinha e a Baronesa, né? Nós estamos com eventos agora na cidade de Areia Branca, dia 16 de abril. Associado Sigatrake, paga somente R$30 no Abadá. Mostra o Abadá pra gente, E você, Evanilson, que não é associado, que queira ser associado, você ganha o Abadá 100% grátis. Você faz sua adesão para curtir o show da Baronesa, né, no bloco dela, Escolha Meu Papai, lá em Areia Branca, dia 16 de abril. 16 de abril, alô Areia Branca. Isso, aí você fazendo sua adesão já ganha seu Abadá. Então faz a adesão grátis. do seguro veicular na Sigatrake e vai pular o bloquinho E tranquilamente. lembrando, viu, se for beber, não dirija e proteja seu veículo pela Sigatrake, né? O número está aqui, que é o 99463640, ligue, faça seu orçamento e conte com a Sigatrake. Exatamente, conte com a Sigatrake. Obrigada Obrigado pela você participação, também, bom dia. bom dia. E agora vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.